Então, vamos gravar. Boa noite, tudo bem, gente? Já gravei o vídeo da manhã, né? Mas vou acabar gravando esse, tá? Mas eu vou deixar o outro lá no ar. Então, vamos lá. Então, nossa aula de hoje, deixa eu compartilhar aqui. A nossa semana. Calma aí. Que eu coloquei no lugar errado. Na semana 11. Então, vamos lá. Então, a nossa semana 11, gente, é das complicações do pós-operatório, tá? Então, hoje a gente vai falar... É aqui que eu tô processando os vídeos, é isso que eu tô arrumando. Então, a gente vai falar, né, das complicações, e daí na outra aula a gente vai falar dos tratamentos, então, da parte da eletro em relação ao pós-operatório em si. Eu achei esse artigo de 2014 bem interessante, que é Fatores Preditivos de Complicações em Procedimentos da Cirurgia Plástica. Sugestão de score de segurança. Então, ele traz alguns scores em relação à segurança na cirurgia plástica, tá? Então, é bem interessante e por isso que eu quis trazer ele para vocês. Então, o material ok, PDF, que já está no AVA, os vídeos, né, que eu estou processando, eu não sei se eu vou usar esse ou o da manhã. E quem participou da aula ao vivo, então a gente está fazendo essa questão, né, de facilitar para vocês, quem participou da aula ao vivo, eu faço já a chamada, e daí escreve, participei da aula ao vivo no fórum. Mas essa semana eu trouxe uma atividade para vocês, porque eu estava sendo, né, light e tal, mas essa semana eu trouxe, tá? Então é sobre um artigo, que é esse artigo, né, dos fatores preditivos, e é para você citar 15 complicações no pós-operatório. Pode citar o que tem no artigo que tem na aula, mas é legal que no artigo tem uma tabelinha, então tá bem tranquilo assim, e é uma coisa que vocês já memorizam, né? E citar 6 scores preditivos dos parâmetros de segurança, que também é uma tabela que tem no artigo. Então, esses scores preditivos quer dizer assim, se o paciente tem aquelas questões, ele pode ou não ter uma cirurgia plástica ok, tranquila, ou ter alguma alteração na cirurgia plástica. E daí a atividade vale nota, tá? Né? Sempre atividade vale. Aqui é um vídeo, gente, das complicações do pós-operatório, é um vídeo do YouTube mesmo, né? Não é meu. E eu trouxe porque eu achei, assim, legal. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, se vocês conseguem assistir enquanto eu tô gravando. Porque eu não sei o áudio, né? Vocês conseguem ver? Vocês conseguem ver a minha tela aqui? Pra mim tá tudo cinza, não consigo ver. Tá, imaginei que não deve. Tá, então deixa eu voltar aqui, deixa eu voltar na aula mesmo, depois eu mando... Depois eu mando esse link. Então, as principais complicações que a gente vai falar hoje na aula. Alteração de sensibilidade, biofilme bacteriano, contratura capsular, deiscências cicatriciais, dor, epidermólise, fibroses, hematomas, infecções, linfedema, necroses, seroma e tromboembolia e trombose venosa profunda. Então, aqui, gente, é um outro artigo,
tá? O nome é do Ismanioto, né, o autor. Análise comparativa da evolução e das complicações pós-operatórias. É um artigo de 2012, que aqui ele traz algumas complicações. Então, as maiores complicações é a trombose venosa profunda, as infecção sistêmica, hematoma e deiscências grandes. Então, é quando a cirurgia abre, mas é uma abertura grande, né? Aquela cicatriz. E as complicações menores, mais leves, é o seroma, deiscências pequenas, então quando abre um pouquinho, né, aquela cicatriz, infecção local e cicatriz hipertrófica, tudo isso a gente vai ver. E granuloma de corpo estranho. Então aqui já está um resumex, né, do que a gente vai ver. Então, gente, acontece muito alteração de sensibilidade. Então, ocorre em praticamente todos os pacientes submetidos à abdominoplastia. Normalmente diminui a partir do 3º mês. Por quê? O corpo, como teve uma lesão, né, ali da cirurgia mesmo, bem provável que tenha acontecido um rompimento parcial, né, uma lesão, vamos dizer assim, da inervação. E essa lesão da inervação faz com que a sensibilidade do local esteja alterada. Então, ele vai diminuindo no 3º mês, por quê? Porque o corpo é inteligente e ele vai fazendo uma neovascularização, uma nova vascularização. Então, vai nutrindo de novo aquele tecido, vai se formando, vai fazendo talvez até uma nova formação, né? O corpo, ele pensa assim, não, teve um rompimento aqui, mas eu vou fazer talvez uma outra via para voltar a ligar aquela inervação. Então, a sensibilidade vai voltando aos poucos. No caso de linfedema prolongado, a sensação anestésica no abdômen também se prolonga. E o esteticista pode diminuir esse linfedema, contribuindo para a regressão anestésica da região operada. Então, o que é isso? Vai fazer a drenagem linfática, o edema vai ser absorvido, consequentemente, isso vai contribuir para a anestesia, para aquela região que ficou, né, anestesiada, ela voltar, regredir. Então, essas alterações de sensibilidade sempre ocorrem perto da onde teve a incisão cirúrgica. Então, geralmente ocorre, né, tanto em cima como embaixo da incisão cirúrgica, tá? Como se fosse em volta da cicatriz. Casos de neuralgia e dor crônica decorrem geralmente de lesão da inervação, é isso que eu acabei de falar. Então, pode acontecer uma lesão, né, total ou parcial, né, geralmente é parcial, ali não vai lesionar tudo, né, mas pode acontecer. E daí isso vai causar uma neuralgia e uma dor crônica. Então, o paciente relata aquela dor empontada, aquela dor de parestesia, que você pega e a pessoa fala assim, nossa, mas eu não tô sentindo, que eles falam assim, ai, tá morto a pele, que é essa parestesia, tá? Por causa dessa neuralgia. Então, o tratamento quando ocorre a neuralgia persistente consiste, o que a gente pode fazer? Massagem, estimulando aquela região, porque quando você está fazendo algo ali, pegando naquela pele, você está levando o quê? Aqueles sensores das terminações nervosas livres, vai lá para o cérebro, manda de novo essa mensagem e volta. Então, você vai estimulando, tá? E o médico, se a pessoa tiver uma dor muito grande, ele pode dar até um anestésico, um analgésico, né? Que é mais forte, entendeu? Que pode ser associado com anticonvulsivante, como a amitriptilina e a gabapentina. A gabapentina é muito usado para paciente com dor neurológica. Então, assim, isso aqui são medicações fortes, tá? Então, isso quem vai fazer essa prescrição, né? Não é nós, é o médico. E num caso, assim, que realmente a pessoa esteja com aquela dor demais, né? Relatando muito. Nos casos refratários,
exploração cirúrgica visando a liberação do nervo enclausurado ou ressecção de um neuroma pode ser necessário. Então, o que é isso? O que pode acontecer? Às vezes, na pontinha da inervação, ele não foi totalmente finalizado, vamos dizer assim. Então, ele ficou aquela pontinha da inervação, sabe? E essa pontinha pode formar um neuroma. Então, o que é esse neuroma? O paciente tem muita dor ao toque, tá? Então, você faz assim, tipo um taping, né? Não taping do elastiquinho, taping de manobra, né? Assim, e a pessoa, ela sente aquela dor empontada. Então, isso pode ser que ficou ali um neuroma, formou um neuroma no final da inervação. E daí, nesse caso, tem que, né, se formar um neuroma grave, tem que ir para o centro cirúrgico de novo, tá? Então, alterações, beleza, né? A alteração de sensibilidade é uma coisa que acontece muito e, assim, é normal. A questão é, enquanto tá tendo essa parestesia ali 2, 3 meses pós-operatório, ok, o corpo vai regenerando, vai voltando. O problema é quando isso se perdura por mais tempo, tá? Então, agora a gente vai falar de biofilme bacteriano. Então, estudos recentes demonstram que existe uma relação positiva entre algumas complicações cirúrgicas, sejam essas provenientes da cirurgia plástica ou não, e a presença de biofilme bacteriano nas superfícies teciduais ou materiais aloplásticos, como, por exemplo, o que a gente tem aqui? Superfície de prótese. Então, acontece muito biofilme bacteriano em prótese mamária, tá? Em silicone, né, mamário. Então, o biofilme bacteriano é uma rede tridimensional de bactérias revestida por uma substância extracelular de formato polimérico. Então, ele fica encapsulado ali, bactérias, polissacarídeos, ácidos nucleicos, e às vezes, esporadicamente, pode ter até outros seres vivos, como, por exemplo, fungos. Já diz o nome, biofilme bacteriano. Então, a maior proliferação é de bactérias. Mas, devido a esse aglomerado, a esse encapsulado das bactérias, às vezes pode ter esporadicamente outros seres. Então, aqui está mostrando que é um processo, né, inicial de bioincrustação. Então, vai se acumulando essas substâncias e a bactéria vai se assentando, tá? E vai tendo aqui, ó, adesão. Vamos lá, Aqui, ó, os íons das moléculas, as células planctônicas, tá? Daí, adesão da bactéria, consolidação, então a bactéria, lembra que eu falei que vai tendo essa proliferação? Daí ele vai formando, né, os agregados, então vai tendo uma neoformação, e daí vai ficando o biofilme mais maduro, vai tendo adesão de vírus, de fungos, de protozoários, tá? E até virar esse assentamento, né, do mero plâncton. Então, ali ficou mesmo aquilo polimerizado, cheio de bactérias, tá? Esse é o processo, né, dessa bioincrustação que vai virar daí o biofilme. Então, só que voltando, ó, aqui, ó, segundos, né, aqui em cima, segundos, nessa fase inicial, e daí, quando já está colonizado, ó, é meses depois. Então, assim, se o paciente sentir qualquer alteração, não, mas eu tô me sentindo estranho, eu tô me sentindo ali com aquela prótese dura, tá me doendo, vermelhidão, calor, rubor na região, você fica esperto, já, né, manda um ato, né, pro médico, pro cirurgião e avisa, olha, o paciente está se sentindo assim, assim, assim. Porque é bem provável que já tenha, assim, não necessariamente o biofilme, mas tem alguma alteração. Então, aqui também está mostrando, né, que ocorre ali essa adesão inicial,
esse crescimento, essa proliferação. Então, vejam, começou um e olhe quantos, né? Fez essa proliferação. E daí ficou esses agregados. E isso aqui vai formar o biofilme, tá? Então, biofilme acontece principalmente ali que eu dei o exemplo da prótese. Então, continuando a prótese, a gente tem também outra complicação, que é a contratura, né, da prótese, da cápsula, né, contratura capsular. E ela possui vários graus. Então, a gente tem o grau 1 a 4, que sendo o grau 4 o mais severo, e vocês vão escutar muito falar em contratura de Becker, que é o tipo já grau 3 e grau 4. Então, já acontece assim, forma o biofilme, e daí junto já vai surgindo essa contratura da cápsula. Então, aqui tem umas fotinhos, né? Então, aqui está o silicone normal, daí ele dentro da cápsula e essa cápsula com contratura. Olha como fica feio. Então, imagine, né? Olha a diferença de tamanho e o que acontece? Fica duro, fica enrijecido. Então, você já na palpação de uma drenagem, se está fazendo a drenagem, você vai palpar, né, a mama da paciente, você já vai ver que um lado está muito mais duro do que o outro. Tá? Fica como se fosse assim, fica até mais alta a prótese, sabe? Porque ela tá ali enrijecida. Então, aqui é outra fotinho, né? Eles tiraram essa cápsula, então olha a diferença. Então, outra coisa que pode acontecer não, para controlar essas infecções, né? O que tem que ser feito? Tem uma técnica que a doutora Angela Lang, que é uma fisioterapeuta também, na jornada aqui de pós-operatório, ela falou da técnica no touch, que o que acontece? É quando o médico ele evita ter esse contato com a mão do cirurgião, tá? Então, eles usam esses funis, né, polimérico, para evitar esse contato, que é como se fosse assim, para evitar um corpo mais estranho ainda, entendeu? Que seria o contato ali do médico. Então, na jornada, ela fala dessa técnica que é um controle dessa infecção bacteriana. Outra complicação muito comum é a cicatriz hipertrófica e a cicatriz queloidiana. Então, a diferença, para vocês não se confundirem, a hipertrófica, ela é mais alta, já diz o nome hiper, então ela fica com trofismo, né, hipertrófica, um trofismo hiperexacerbado, porém, ela não ultrapassa o limite da cicatriz. Então, ela fica aqui, ó, dentro da linha cicatricial. Já ao contrário do queloide, ele também é proeminente, porém, ele não respeita o limite da cicatriz, ele ultrapassa esse limite. Então, vocês veem que aqui fica bem mais grosseiro. Porém, os dois tipos, eles apresentam vermelhidão, coceira e essa elevação, essa hipertrofia na cicatrização. Outra coisa que é muito comum, né, infelizmente, mas é a deiscência da sutura. Então, o que é essa deiscência? É uma disjunção parcial ou total de qualquer camada da pele. Então, é uma complicação em que a ferida, então, em que a lesão ali da cicatriz do pós-operatório não cicatrizou, tá? Porque ela acaba abrindo ao longo do pós-operatório. Então, pode ser imediato e pode ser um pouquinho tardio, tá? Então, as deiscências acontecem principalmente em junção. Então, por exemplo, numa mama, quando vai fazer a mamoplastia, né, redutora ou de aumento, que tenha o corte mesmo da mamoplastia, aquele cortezinho T invertido, aquele final do T pesa a cicatriz, você fica em pé, a paciente fica em pé. Então, ali, muitas vezes a gente encontra o paciente que tem a deiscência, né? Não vou dizer que nas duas mamas, geralmente é na mama direita se a pessoa é destra.
Por quê? Porque acaba fazendo mais esforço de abre e fecha, né? Outra coisa que pode acontecer na abdominoplastia, que a cicatriz é de crista ilíaca, outra crista ilíaca, e também, às vezes ali no meio, uma região que a pessoa senta e levanta, fica fazendo, né, tracionando essa pele, e pode acontecer essa deiscência da sutura, fazer essa abertura da sutura. Outra complicação é a endermólise pós-cirúrgica. Então, aqui, gente, eu não consegui uma foto melhor, tá? Para trazer para vocês. Mas o que acontece? Essa endermólise, ela consiste na perda da camada superficial da pele em torno da incisão cirúrgica. É causada pela manipulação, né, ali da cirurgia e a tensão que essa cicatriz causa. Então, o que acontece? Não sei se vocês conseguem ver que aqui ela tá mais fininha a pele, é como se tivesse faltado ali pele, tá? Ela tá mais fininha. E à medida que a cicatriz que vai fechando, né, vai tendo o processo cicatricial, a pele, ela vai produzir um tensionamento por causa das fibras, né, colágenas, elásticas. Então, esse tensionamento da cicatriz também pode acontecer de prejudicar, de causar essa epidermólise. Normalmente, o paciente evolui bem e a qualidade da cicatriz, o resultado final, é ok. Não dá uma alteração grande no resultado final, tá? Na lipoaspiração, é muito comum essa epidermólise, aonde introduziu a cânula. A gente vê ali que fica bem fininho, tá? Aquela, né, a incisão da cânula. Eu gosto bastante de usar a carboxiterapia, tá? Nesses locais, porque oxigena muito e ajuda o corpo a regenerar e a produzir pele. E pensando nisso, outra coisa, né? Eu sei que não é o foco de hoje, mas já vamos pensar clinicamente. E a microcorrentes, né? Pensando nessa questão de regeneração tecidual. Em abdominoplastia, pode ocorrer algumas partes da incisão abdominal e mais comum no que? Em fumantes e diabéticos. Claro, a oxigenação, né, do diabético e do fumante está ruim, está baixa, consequentemente, aquela pele ali não está nutrida, não está conseguindo cumprir seu papel 100%. Em lifting facial, então na cirurgia da face, a epidermólise forma no final das incisões da região occipital. Então, geralmente aqui, né, que eles finalizam aqui, né, o lifting. Então, aqui pode acontecer porque puxou aquela pele e ficou ali fininha, aquele final, né, aonde foi feito a aderência. Na blefaroplastia, que é a da sobrancelha superior e inferior, normalmente não acontece. Em alguns casos raros, aparece no final da incisão em pessoas que sentem coceira no final dos olhos. Então, a pessoa às vezes vai lá e coça, lesiona ali a um pontinho da blefaro e às vezes ali que lesionou, aquela pele vai ficar fininha. Em otoplastia é a cirurgia da orelha de abano. Na otoplastia pode acontecer a epidermólise aqui atrás, ó, atrás das orelhas, ali na incisão cirúrgica mesmo. Por quê? Porque é uma região que ficou abafada e é uma região que fica mais propensa, a bactérias e fungos, tá? Porque ela ficou abafada. E na rinoplastia, que é a cirurgia da orelha, pode acontecer nas laterais da asa do nariz, né, lá dentro. Por causa do que, gente? Da acidez da secreção que sai. Então, aquela acidez interna vai correndo, né? E às vezes aqui, ó, lá no final, pode acontecer que aquela pele fique mais fininha, tá? Mas é mais raro. Tá? E acaba não comprometendo o resultado final. Então, isso é a melhor parte, né? Porque a deiscência, por exemplo, e necrose,
elas já comprometem o resultado final, a cicatriz já não fica mais bonita. E a epidermólise, de uma maneira geral, não interfere nesse resultado final. Se não evoluir, né, se ficar ali um pouquinho, você já fazer algo, igual dei o exemplo, da microcorrente, da carbox, se o corpo responder bem, vai evoluir normal, o resultado final da cicatriz é perfect, não altera em nada. Porém, se ela evoluir, se ela não for melhorando aquela pele, pode formar um tipo de necrose chamada fibrinoide, que evolui para uma deiscência que vai comprometer o resultado final da cicatriz e do resultado final da cirurgia. Claro, se vai piorar esse resultado final da cicatriz, consequentemente, o resultado final da cirurgia também não vai ficar 100%. Essa necrose fibrinoide é um tipo bastante especial de necrose, porque há uma degeneração. O tecido, ele adquire um aspecto hialínico, acidofílico, que fica semelhante à fibrina, tá? Aqui tem um espaçozinho, ó, é fibrina com um aspecto hialino, que você vê que fica rosadinho aquela pele, porque tá fininho. É o substrato das denominadas colagenases, onde inclui, né, hipersensibilidade e autoagressão. Então, nessa necrose, o organismo da pessoa acaba não conseguindo resolver, vamos dizer assim, porque há uma degeneração. Eu não consegui achar uma foto eu queria de uma abdominoplastia, né? Mas aqui eu trouxe só para mostrar que há uma degeneração das paredes e há uma degeneração dos vasos sanguíneos. Então, se está tendo essa degeneração, consequentemente, aquela circulação, toda aquela oxigenação do tecido está baixa, por isso que vai necrosar mesmo aquela pele. A melhor forma de tratar a epidermólise é manter o local onde tem a sensibilidade sempre seco e livre de atritos. Porque se aquela pele já está mais afinada e se você vai atritando, a probabilidade de você abrir aquilo é muito grande. O esteticista deve seguir a orientação médica de não manipular a região, né? Fazendo essas manobras assim de atrito. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai drenar aquela região fazendo bombeamentos leves, sem fazer fricção no tecido. Então, eu vou fazer um bombeamento, só que sem fazer isso aqui, ó, uma tração naquele tecido, porque eu vou imaginar que a cicatriz está aqui. Então, ó, eu vou bombar, vamos dizer, para lá, leve, sem fazer esse atrito na pele. Porque eu não posso fazer, porque se eu fizer esse deslizamento, eu posso daí abrir ali a cicatriz. Beleza? Eu fui fazendo por ordem alfabética, tá? Então, epidermólise. Então, agora, outra complicação é a fibrose. Então, as fibroses, elas são cicatrizes internas que lembram cordões. Então, na palpação, você sente aquele cordão fibrótico. Vai se formar, né, principalmente ali onde o local que foi lipoaspirado. O organismo responde ao processo inflamatório, enviando inúmeras células reparadoras ao local. Assim, com o decorrer dos dias, essa região começa a endurecer. E já diz o nome, né, ficar fibrosada, endurecida. Então, acontece um acúmulo ali, né? As proteínas são acumuladas de forma crônica, atrapalhando o funcionamento dos fibroblastos, que são os principais, né, da cicatrização. Então, o que acontece? Tive a lesão da incisão cirúrgica, o meu cérebro, ele quer cicatrizar, ele não está preocupado se vai ficar bonitinho ou feio. Então, ele manda fibrina, colágeno, elastina. Proteínas, e tudo isso fica um aglomerado. Se a gente não faz uma drenagem, não faz um ultrassom pulsado, se você não atende esse paciente no pós-operatório, se você atender, essas fibras elas se realinham e ficam bonitinhas. Se você não atender, ela continua endurecida, tá? Que vai formar a fibrose.
Então, sendo assim, eles passam a trabalhar mais, acentuando o colágeno local. Então, porque o cérebro, ele manda tudo para cicatrizar. Então, ali fica com aquele excesso de colágeno. E isso causa repuxamento, dores e ondulações. Então, você pega, né, você vai palpar aquela barriga, tá com repuxamento. O paciente levanta o braço e faz o teste, você vê aquele cordão fibrótico no abdômen. Tá? Às vezes não, o paciente sente dor, aquela dor em queimação, e a pele fica onduladinha. Então, a aparência fica inestética, sendo que o objetivo da cirurgia já é melhorar a parte estética, né? E essa fica uma aparência inestética, fica uma aparência feia, tá? Então, tem que ser feito esse atendimento lá no início, quanto antes, melhor. Então, aqui tem uma fotinho, tá? Né? Dessa fibrose. Então, vocês veem que ela não precisa nem erguer o braço, né? Porque já tá bem nítido que aqui tá tudo fibrosado. Então, após a primeira semana, que dá uma melhorada no edema, que o corpo absorve aquele edema, é que as fibroses começam a ficar visualmente acentuadas, tá? Mas, gente, na palpação, sentir um cordão fibrótico, você já atende o paciente, tá? Não espera. Então, o que a gente pode fazer de tratamento? Então, são manobras bem legais. A de Cyriax é um movimento de fricção transverso à fibra daquele tecido conjuntivo, com o objetivo de mobilizar e liberar essa aderência. Então, o Cyriax ele é usado muito em tendão, tá? Eu vou pegar aqui, ó, que daí eu pego aqui o tendão, ó. Então, eu posso fazer aqui eu tô fazendo com os dois dedos, ó. Então, eu vou, ó, force e solto, force e solto, force e solto, force e solto, tá? Então, isso aqui é um Cyriax. O Wetterwald, ele faz uma manobra de amassamento rotacional. Então, eu puxo a minha pele, faço uma plica e rodo. Puxo e rodo. De preferência com as duas mãos, tá? É porque daí eu não consigo me palpar. Ó, puxo e rodo. A pompagem de terapia manual, você abre aquele cordão também com as duas mãos. Uma mão você puxa para um lado, outra para o outro. Igual, vou fazer uma pompagem aqui no meu pescoço. Então, ó, eu tô puxando essa mão para baixo e essa para cima, tá? Você faz uma pompagem ali na cicatriz. E outra técnica é a liberação da aderência cicatricial com os dedos semiabertos. Então, lembra da Cyriax que eu faço assim? Então, essa é parecida. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer essa mobilização. E eu vou ficar até eu sentir que deu uma melhorada. Daí, se eu fiz transversal, daí eu posso fazer longitudinal, posso fazer circular, sentido horário, anti-horário, até eu sentir que soltou aquela aderência. E eu posso fazer aquelas manobras pontuais, né? De ponto e aperto, fazendo uma pressão positiva ali naquele local, tá? Eletroterapia, então, fazer ultrassom a radioendermo, geralmente nos modos daí que a gente vai ver na outra aula, né? Mas eu gosto de fazer primeiro a endermo, primeiro a eletro, ou a rádio ultrassom endermo, para dar uma melhorada nesse tecido, e as manobras. Sem creme, essas manobras, de todas que eu tô falando, tem que ser sem creme, sem nada, para você ter essa palpação da pele. E daí depois faz a drenagem linfática. E outra coisa que tem que ser muito usado é a malha compressiva, com o objetivo